Olá, boa noite, bom dia para quem vê de dia. Estamos aqui, mais uma live da Pro Esporte. Hoje dois temas aí super interessantes. Vamos falar sobre lombalgia, sobrepeso, obesidade, atividade física, saúde. Temas aí super pertinentes para qualquer pessoa, super atuais. Tava com saudade de fazer live, já tem um tempinho. Hélio, Débora, Thiago. Tá tudo ok? Estão me ouvindo bem? Me falem se está tudo certinho. Jonatas, boa noite. Tudo bem por aí? Como estão as coisas? Me digam aí, estão ouvindo bem? Tá tudo certo? A Meli já chegou também. Vamos abrindo aqui nossa live. Hoje nós vamos falar então sobre lombalgia, sobre obesidade e, claro, multidisciplinaridade. Esse é um dos pilares do que a gente propõe na Pro Esporte quando a gente fala de atividade física, de saúde, de qualidade de vida. Não dá mais para a gente trabalhar de maneira isolada, seja com médico, fisioterapeuta, nutricionista, e é sobre isso que a gente vai falar. Então a gente vai discutir um pouco desse conceito da multidisciplinaridade e trazer um caso prático, um caso real de um paciente que passa por todos esses problemas da obesidade, da lombalgia, e dentro da Pro Esporte e dentro de um conceito de uma equipe multidisciplinar, ele consegue, então, mudar de vida, ter mais qualidade no seu dia a dia e viver melhor. E é disso que nós vamos falar, então. E, sem mais demora, vamos chamar aqui a Meli para a gente poder conversar. E aí já tem o André aqui falando que está com muita dor na coluna, o Dr. Márcio Heleno, especialista de coluna da Pro Esporte. Só dá uma ligadinha, manda um alô pra gente aqui, que ele vai ter o prazer de te atender super bem. E vou chamar aqui a Meli pra gente conversar nesse bate-papo. E aí com ela então eu vou falar um pouquinho, tá? Sobre multidisciplinaridade e também do nosso caso clínico. E aí, Meli, boa noite. Boa noite, Samuca. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? E aí, por aqui tá tudo certo. Esse dia frio aqui, mas tá tudo ok. Mas e aí, como é que estão as coisas? A Meli, médica especialista em dor. E mas vamos falar um pouquinho, para a gente falar, ponto de partida. Como que você entende o trabalho multidisciplinar e qual que é a diferença na qualidade do atendimento que a gente oferece, o atendimento em saúde, para um paciente quando a gente faz esse trabalho integrado multidisciplinarmente? Ô, Samuca, é claro que eu vou explicar. Converso muito com o paciente, o que que acontece? Tudo influencia na dor. Tanto que às vezes o paciente vai para o médico de dor achando que eu vou simplesmente prescrever um remédio. Mas não, a gente tem que pegar todos os fatores que repercutem a dor. Emocional, os hábitos do paciente, postura, trabalho, nível de estresse, tudo influencia tudo. Então, sempre que a Sim. gente trata um paciente com dor, a gente tem que levar em conta todos os aspectos da vida dele. Ninguém trata a dor sozinho. E quando eu passei no que eu especializei em dor em São Paulo, depois eu fiquei um ano no Rio. E uma coisa que eu vi que foi um diferencial ali nas duas situações era a questão da multidisciplinaridade. Em São Paulo, quando eu fiz Santa Casa de São Paulo, eu atendia muitas vezes no meu ambulatório com um fisioterapeuta na cadeira do lado. Uhum. E faz muita Então, a diferença gente no quando você tem ambulatório, isso aí, né? ou A ele estava com equipe a junto. gente, ou ele estava. Então, eu vi o tanto que isso fazia um diferencial para o paciente. Tanto que até quando vocês me chamaram para trabalhar na A Meli travou. Aí. Travou, voltei. Onde que eu parei, Samuca? Oi, travou um pouquinho aí. Mas conta aí, como Tá. é que foi lá? Chegar na Santa Casa de São Paulo, depois voltar para a Pro Esporte, essa questão da multidisciplinaridade aí que você viveu Então, lá. quando vocês me chamaram e vocês me apresentaram a clínica, a proposta da clínica, eu falei, gente, é isso que eu preciso para atender o paciente de dor da melhor maneira possível. Eu tinha um estúdio Sim, de pilates e reabilitação ali dentro. Eu tinha um aparelho de ultrassom. Eu tinha diversas especialidades ortopédicas. A gente tem todas as especialidades ortopédicas e ainda tem a osteometabólica,
que ajuda em muitos pacientes nisso. Tinha nutrição, saúde mental. Eu estava num lugar completo para atender um paciente de dor de uma maneira perfeita. E até que muita situação, que até o tema da live, dor lombar. Dor lombar é a segunda causa mais frequente de procura em consultório, perto só para resfriado comum. Então, 90%. Isso é muito comum, né? Todo mundo sofre aí com lombalgia em algum momento da vida. Vantagem lá que eu ainda tinha o Marceleno, que é um cirurgião de coluna extremamente competente. Sim. Tanto que a gente brinca muito. Às vezes o paciente sai de um consultório, vai para o outro, vai. Às vezes o paciente chega, às vezes, muito mastigado para mim, porque ele já passou por um, ele já me ligou, eu acho que não é isso não. Dá uma olhada nisso. A gente vê que faz muita diferença. E aí, até entrando um pouquinho no nosso caso aqui, é um paciente que, dor lombar, é igual você falou, segunda queixa mais comum de ir ao médico. Então, todo mundo em algum momento da vida vai passar por um episódio de crise de dor lombar, não necessariamente de uma lesão, de uma patologia, mas em algum momento alguém vai ter, todo mundo vai ter dor nas costas. E aí existem uns pontos importantes para a gente entender, que são os sinais de alerta diante de uma dor lombar. Então, isso é uma coisa dentro da ortopedia, a gente vive muito isso também, que é quais são esses sinais de alerta. Então, o paciente tem uma dor simples, a gente vai procurar, beleza, uma dor que passou, muscular, a gente trata adequadamente, medicamentosamente, alguma medida local. Mas se aquele paciente tem sinais de alerta, um passado de tumor, um paciente que tem uma dor que não melhora, uma dor que tem comprometimento neurológico, perda de força, perda de sensibilidade em algum membro. Então, são sinais de alerta, a gente chama dos red flags. E aí esse paciente tem que ter uma avaliação mais especializada e uma pesquisa mais detalhada dessa dor lombar. Mas aí eu vou devolver para a Amélie. Porque eu estava falando então aqui, esse paciente então chega para a gente, um paciente com sobrepeso, com histórico de dor lombar recorrente, e aí esse paciente passa para o ortopedista e chega para você, Amélie, dor recorrente, como é que você lida com esse paciente em relação ao manejo da dor lombar? Um paciente... É o que eu falo, ó, sentir dor não é normal. Às vezes, a dor é o primeiro sinal de que você tem que mudar alguma coisa na sua vida. Tem alguma coisa que está errada que te levou a esse momento de dor. A gente sabe que a maioria das lombalgias, em muitos casos, tem uma resolução espontânea. Mas eu falo para o paciente e eu falo muito para os meus amigos. Gente, é aquele alerta que a vida te dá. Ou você pega e muda o que você está fazendo com a sua saúde, ou você vai sofrer sérias consequências no futuro. Muitas vezes, em grandes maiorias, a gente sabe, ó, eu tenho a coluna aqui, ó. Aí, show de bola. O que acontece? Você tem diversas estruturas na coluna que causam dor. Pode vir dor do disco, pode vir dor da articulação facetária, pode vir a dor do nervinho, pode vir dores musculares. Então, o quadro de lombalgia não é simplesmente uma dor nas costas. A gente vê quais componentes que estão sendo acometidos para a gente ver qual componente que vai tratar. E um caso que está sempre muito envolvido é a questão de quê? Fraqueza muscular. Principalmente quando a gente joga no tema da live de hoje, no paciente obeso. Sim. Então, uma coisa que a gente sempre tem que fazer, às vezes a gente faz o tratamento medicamentoso, faz o tratamento pelos bloqueios, pela radiofrequência, mas eu falo para o paciente, medicação e bloqueio não é milagroso. A gente só vai... se a gente fizer só isso, a gente vai estar fazendo o quê? Enxugando gelo. Então, esse paciente, obrigatoriamente, o que é mais importante, ele tem que ser encaminhado para quê? Para um processo de fisioterapia. Ele tem que ir para a fisioterapia e fazer uma reabilitação. O fisioterapeuta vai fazer o diagnóstico, vai ver que grupo muscular que está enfraquecido, o que não está. Para quê? Para ele ter uma resolução melhor do quadro. Principalmente os casos de lombalgia, eu só faço os bloqueios se o paciente já tiver inserido num programa de reabilitação. Porque senão a gente está só enxugando gelo. Sim. E aí é legal, porque esse caso que a gente vai contar, está contando aqui ao longo da live, né, vai contar, ele passa por diversos profissionais dentro de exatamente esse conceito que você está falando da multidisciplinaridade. Ele passa pela dor, passa pelo ortopedista, vai no fisioterapeuta, e ele vai mudando a vida, de fato, ao longo do tempo.
e ele não fica aquela pessoa que tem dor, toma um remédio, ou seja, que ele só apaga incêndio. Ele passa a ter um Exatamente. cuidado mais preventivo, que é o que você exatamente que você acabou de falar aí, né? E uma coisa que a gente vê muito nesses pacientes, os pacientes com dor, é a questão que eles às vezes têm medo de se mexer. Sim. Eles têm medo de se mexer, eles têm medo de ir para fisioterapia, de agravar a dor, chegam até ter até cinesiofobia, que é um medo exagerado do movimento, que aí nesse caso a gente tem que diagnosticar e obrigatoriamente entrar com a questão da saúde mental, com o psiquiatra, com a psicoterapia, porque esses pacientes chegam a ter um medo exagerado. Antigamente, tinha-se muitas pessoas ainda acham que o paciente com dor não pode se mexer. Pelo contrário, a atividade física ela é tanto profilática como ela é uma das bases do tratamento. Show de bola. E aí, já que você está falando de movimento, de cinesiofobia, eu vou passar um pouquinho e vou chamar o Rômulo aqui para a nossa conversa também, o nosso fisioterapeuta. Beleza? Beleza. Continua aqui na live. Beijo. Muito, muito obrigado. Sim, Cuide mande das seus suas comentários colunas. aí. Tá bom. Show. Vou chamar o Rômulo Correia de Souza Pinto, que é o fisioterapeuta. O Mili está falando o quê? De movimento. Terapias que trabalham o movimento para a gente associar no tratamento de qualquer paciente, qualquer lombalgia. E é disso que nós vamos falar agora também. Vamos ver. Rômulo está chegando aí. A gente fala um pouquinho então sobre... Fala, Rômulo. Doutor Samuel Lopes, tudo bem, cara? Boa noite. Boa noite, tudo tranquilo e você? Tudo bem, graças a Deus. Mas então a gente está falando aqui desse paciente nosso que paciente obeso, com lombalgia, paciente super comum, com certeza você atende isso toda semana. A Meli já falou um pouco do tratamento medicamentoso, dos cuidados que a gente tem que ter. E no final ela bateu muito sobre a importância da terapia pelo movimento das terapias manuais. Fala um pouquinho, como é quando chega esse paciente para você, esse paciente, uma crise de dor lombar, como que você atua? E depois, no segundo momento, como que você trabalha a continuidade do tratamento de um paciente aí? Cara, falando de lombalgia, a gente precisa entender, principalmente que a dor lombar ou qualquer outra patologia, ela é multifatorial, né? Então a gente precisa entender quais são as possíveis causas daquela dor e, de preferência, tratar o que é multifatorial com multidisciplinaridade. A gente ter várias pessoas para encontrar várias causas daquela lesão ou daquela dor que esse paciente chegou. No paciente obeso, entram vários fatores. Entra o fator dele não fazer atividade física nenhuma, dele normalmente ser um sedentário, dele não se alimentar bem, dele não ter uma boa saúde mental, dele não praticar um exercício de prevenção de lesão, fortalecimento da musculatura estabilizadora da coluna, dentre outros diversos vários motivos. Outro fator importante quando a gente fala de obesidade e dor lombar é a alteração do centro de massa do corpo, pensando de forma biomecânica e de forma estrutural que a fisioterapia pensa, da forma como eu trabalho, né, quando a gente trabalha com biomecânica. Então, uma alteração, um sobrepeso que leva aquela barriga para frente, estufada, muito grande, é um paciente que está tendo uma alteração do centro de massa do corpo dele. Então, ele muda toda a sobrecarga do corpo, como é que fala? Centro de gravidade mesmo, né? Isso, o centro da gravidade sobre o corpo dele, né? Sobre os discos e sobre as articulações dele ali. Então, isso tudo pode sobrecarregar um paciente que não tem força suficiente para realizar os movimentos. O paciente chega normalmente cinesiofóbico, realmente, ele não quer fazer movimento, já é um paciente com histórico de não gostar de fazer. Quando ele está com dor, aí que ele chega mais travado e não quer fazer mesmo. Tá? Então, essa cinesiofobia é comum. E outra coisa comum é um paciente que chega, às vezes, orientado, não pelo Marceleno, que é um cara que está envolvido na multidisciplinaridade, mas chega orientado por algum médico a parar de fazer o pouco que ele fazia. Ah, mas eu fazer uma caminhada. Cara, corta a caminhada, porque isso não vai te fazer bem. Repouso. E aí chega no consultório falando, cara, eu não posso fazer nada, eu só posso ficar de repouso, porque eu tenho muita dor lombar, porque eu tenho 2 hérnias de disco. E já saíram até alguns estudos que falam que o paciente tendo hérnia de disco ou não é o fator preponderante para aquela lombalgia, para a dor que ele tem. Então, nem sempre uma hérnia de disco significa lesão, entendeu? Sim. Significa dor.
Significa só Sim. que tem uma hernia de disco, mas não significa dor. Então, a fisioterapia pensa esse paciente em, como o Vinícius comentou aqui agora, em curar ele pelo movimento, curar ele através do movimento, curar ele através do fortalecimento que ele ganha através do movimento. E aí, biomecanicamente, a gente pensa em estabilidade, cara. Estabilizar as articulações, tanto da coluna, quanto do quadril, quanto de força de joelho, estabilização de tornozelo para que o pé tenha um bom movimento. E isso é o que a gente enxerga como força da musculatura estabilizadora de todo o corpo, para que proteja esse cara da dor, proteja ele da lesão e previna ele de um futuro, de uma futura dor ou de uma futura lesão. Perfeito. A Miriam até comentou aqui que o exame alterado não significa necessariamente que a alteração é a causa da dor. Então, tem que buscar, não é simplesmente olhar o laudo da ressonância e chegar num diagnóstico e carregar aquilo para sempre. Até porque, às vezes, uma protusão discal ou uma hernia discal, você controla o processo doloroso, a crise, e às vezes aquela protusão discal continua lá. Mas você faz um trabalho preventivo das crises. Sim, já saíram alguns estudos, Samuel, não sei te falar quantos, mas já saíram alguns com pacientes saudáveis, sem dor e com histórico de protusão. Sim. Tá? Então, assim, que se você pede uma ressonância e ele tem uma protusão. Se é comum o paciente ter uma protusão e não ter dor, por que no paciente que tem dor a gente vai culpar somente a protusão? Claro que uma protusão que pegou, que pinçou um nervo, que aconteceu alguma coisa, vem dali. Mas será que que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar aquela protusão para dentro para que nunca mais ele sinta dor? Não. Eu tenho que estabilizar aquele corpo, dar a força muscular que ele precisa para realizar os movimentos e as atividades diárias dele, que ele vai viver sem dor. Então, pensar mesmo fora da caixinha são duas hérnias e uma protusão, é isso que te gera dor. É importante que a gente entenda pelo movimento mesmo. Sim, e aí entender, e legal também, a gente tem que fazer o paciente entender isso. O paciente não pode, eu falo que incorporar aquele diagnóstico para o resto da vida e entender que eu tenho uma hernia de disco e vou ter dor para sempre. Ele tem, na verdade, entender qual que é o processo que gera a dor e quais os motivos internos, individuais. Por exemplo, esse paciente que é obeso, com certeza tem pouca massa muscular. Isso está diretamente associado à piora da dor e às crises de dor. Então a gente tem que educá-lo para que ele entenda e faça a mudança também. Cara, tratamento de lesão, tratamento de dor, de patologia em geral, trabalhar com educação em saúde é basicamente quase tudo hoje. Quando você consegue conscientizar o paciente do que ele realmente precisa, do que você pode fazer por ele, aonde que ele pode chegar, muda o ritmo do tratamento. Ele passa a entender que aquilo é importante, o grau de importância que tem para ele. Então, você conseguir educar seu paciente é primordial e é o que torna o tratamento mais fantástico. E ser multidisciplinar nessa hora, poder contar com o apoio de um psiquiatra para colocar mais uma coisa na cabeça dele, para ajudar ele a compreender as necessidades. Quando a gente fala de lombalgia, que é uma coisa muito comum, e quando a gente fala de obesidade, que não é tão fácil da pessoa, um obeso, muito obeso, deixar de ser obeso de repente só porque ele sentiu uma dor lombar, talvez não seja tão fácil assim. Então ele precisa de todo um apoio aí mental, psicológico, para poder alcançar os objetivos. Show de bola. Cara, já que você levantou essa bola do psiquiatra, eu vou tocar a bola para o Hélio. Posso? Maravilha, vai em frente. Vamos lá, que esse é um tema importante aí. Vamos seguir com ele aí. Show? Um abraço. Valeu, brigadão. Tchau, tchau. Então isso que o Romulo falou é essencial, porque disciplinar, ele não é simplesmente você trabalhar com vários profissionais. É fazer o link das necessidades do paciente e usar o que cada profissional pode oferecer de melhor. Não adianta eu só falar com o meu paciente, eu como ortopedista, falar, você tem que emagrecer. Se eu o convenço do porquê é importante, do ponto de vista ortopédico, emagrecer, porque isso vai melhorar a saúde dele, vai proteger a articulação, vai proteger a coluna lombar, ele vai ter menos dor, vai ter menos crises. E eu posso usar dos recursos de outros profissionais, a gente faz um trabalho muito melhor e com uma chance muito maior de atingir o sucesso. Tá? Então vou chamar o Hélio para falar um pouquinho sobre isso para a gente.
Erinho já está na área. Salve! Fala, mestre Samuca, boa noite a todos. Boa noite, Hélio. Mas aí, o Romulo falava então sobre essa importância. Esse nosso paciente aí, dor lombar, a gente conseguiu tirar da crise, ele passou no ortopedista, passou no médico da dor, fez o seu trabalho ali de fisioterapia, já perdeu aquele medo de se movimentar, mas ele tem um problema importante, que é essa motivação para que ele mude de vida, para que o mindset, né, dele seja modificado e que ele se torne uma pessoa proativa para a mudança do seu estado de saúde e também para essa questão da obesidade. E aí, quais são as estratégias que você, como psiquiatra, trabalha para motivar esse paciente para essas mudanças? De maneira geral e depois na obesidade especificamente. Maravilha, Samuca. Só começando aqui, eu quero te parabenizar por essa live. Eu achei muito legal essa proposta, né, da gente trazer mais interação assim em cima de algo real, né, um caso clínico. E comum. Sim, isso aí é super comum, né? Então, poxa, muito legal a gente poder discutir isso aqui. E vamos lá, dentro disso, né? É extremamente desafiador, eu gosto muito dessa palavra, porque você receber uma pessoa, né, que está com, seja obesidade, dor nas articulações, e aí ela quer mudar, só que às vezes ou não consegue pragmatizar isso, né, colocar em prática. Tem a questão da autossabotagem, as famosas crenças limitantes que a gente conhece, né, como esse termo vem sendo dito. E a parte mental é o eixo disso tudo, é o grande ponto para a gente entender ali, né, o psiquiatra, o psicólogo também, como é que é esse padrão de pensamento, comportamento, as vivências dessa pessoa, como que encara as adversidades, porque não é só você ir, por exemplo, na nutricionista que vai passar por ela, né, para pegar uma fórmula ou uma dieta legal, se você não tiver sintonizado com aquela proposta ali. Então, às vezes, a gente consegue, né, por meio das ferramentas que, por mais que a gente não tenha um raio-x ou um ultrassom, ali no exame psíquico, a gente percebe como que é essa pessoa em outros aspectos da vida dela. Não só para o objetivo de perder peso, para iniciar um tratamento. Então, a gente sintoniza toda a equipe em prol desse paciente. E eu ali, né, na parte da motivação, eu lanço mão também até de técnicas do coaching, né, quando a gente usa de forma responsável, ele é super bem-vindo, agrega um valor enorme para a questão do autoconhecimento, para esse enfrentamento que o paciente vai ter, para ressignificar o momento da vida dele. Então, a psiquiatria coloca em pé de igualdade com todas as demais aí, não pode faltar não numa avaliação dessa. Com certeza. Tanto que está aqui a Meli está falando, a Fernanda está falando, o Thiago é um paciente que passou aqui mais cedo também comentou. E como que é a importância dessa questão do multidisciplinar e do aspecto psicológico e mental. E quais são os maiores desafios aí para esse paciente? Então, um paciente que tem dor recorrente e um paciente obeso. Como é que você trabalha esse paciente? Como é que é dentro desse nosso contexto, esse nosso caso clínico aí que a gente está contando hoje? Samuca, é às vezes tão difícil porque isso eu falo para as pessoas no geral. A gente tem uma tendência a se colocar numa zona de conforto desconfortável. Então, o paciente com dor, às vezes uma dor crônica, um sedentarismo, ele acostumou com aquilo e acha que está bom, ou então que é muito trabalhoso, muito difícil sair daquilo, vê o exercício físico, a atividade física como algo penoso, desagradável. Então, o que a gente tenta, né, num atendimento, sobretudo, transdisciplinar, eu vou até usar esse termo, é a gente fazer a pessoa aprender a pegar gosto pelo processo, né? Não estar com a gente ali só em uma consulta ou um retorno e isso se sustentar por 1, 2 meses, porque eu também digo muito, né? As mudanças de fora, elas não, quando vem de fora para dentro, elas não se sustentam muito, tem que ser de dentro para fora. Então nós somos meramente ferramentas para esse paciente, a gente vai tentar, né, dar o nosso melhor para ele sentir que está sendo acolhido, acreditado, mas ele tem que acreditar nele. Então,
esse é o grande ponto de partida, né? A gente conseguir transformar um pouco essa forma de enxergar a mudança comportamental e vamos esbarrar em, certamente, várias dificuldades aí, né, ao longo de um acompanhamento que justifica mandar também, né, encaminhar para uma psicoterapia. Então, voltamos a falar do atendimento multi, inter e transdisciplinar, né? Fala um pouquinho pra gente, quais são as diferenças aí deles, né, Linho? Você me deixa colar, Samu, que eu Claro, coloquei aqui porque eu tem acho extremamente importante. ser preciso. Eu sou metódico, você sabe, Eu né? Então, sei. assim, a gente fala muito disso. Multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. O que é isso, né? Multidisciplinaridade, se a gente for pegar e definir, vai ter o quê? Uma independência dos profissionais de áreas de atuação diferentes, né? Só que não tem, ao contrário do que muita gente acha, né? Na multidisciplinaridade ainda não tem interação entre os profissionais. Cada um é responsável só pela sua área de atuação. Quando a gente evolui, né, transcende essa individualidade, você chega na interdisciplinaridade. Que aí você já tem uma colaboração desses profissionais, né, de áreas diferentes, que interagem, só que ainda cada um é responsável pela sua função. Tá? E o que eu acho, nós já caminhamos bem, de uma forma assertiva, para o transdisciplinar, que é o caminho da medicina atual, né? Que é a interdependência desses profissionais de diferentes áreas de atuação, vai ter uma interação sistêmica, né? Uma sistematização Sim. disso, e todos são responsáveis pelo processo. Né? Então, não é porque eu sou psiquiatra que a minha palavra é soberana em relação a um antidepressivo, por exemplo. Né? Se o meu colega ali, o médico do esporte, a nutricionista, a psicóloga, vai dar opinião, vai externar dentro da avaliação dela aquilo que acha, em pé de igualdade. A gente divide a responsabilidade desse paciente e quem sai ganhando é ele. Né? Porque Sim. é muito chato. Às vezes o paciente ele vai a mim, né? E aí eu vou pedir uma série de exames de sangue. Aí ele marca com outro profissional que vai pedir também. Vai repetir o tipo de exame. Ou então eu passo uma suplementação de vitamina B12, mas aí o outro profissional também vai fazer e aí vai tomar demais. Então Sim. tem que ter essa sintonia e sincronia entre os profissionais para a gente chegar na transdisciplinaridade. Perfeito. E aí falando sobre transdisciplinaridade, esse nosso paciente obeso, saiu da crise, aí você trabalhou para ele e que ele tem que perder peso, que é o que acontece. E aí a gente tem, por exemplo, o nosso programa, que é um programa de emagrecimento, que é o ProSlim. Fala um pouquinho do programa, qual que é o pilar desse programa e como que é a atuação transdisciplinar da psiquiatria na motivação desse paciente pelo seu tratamento. Joia, Samuco. O ProSlim é o nosso programa, né, voltado para essa questão, não só emagrecimento, mas de busca de qualidade de vida e aprender o processo. Né, você incorporar uma alimentação saudável, atividade física. Então, a gente tem endocrinologista, nutricionista, médico do esporte, né, que são os profissionais que a gente entende que são essenciais. Porque, como eu falei, né, não é só você ir na nutricionista, pegar uma receita, uma forma, dieta, se você não está com o seu mindset todo amparado ali. E na parte alimentar, é extremamente comum a gente ver nos transtornos alimentares, por exemplo, né, como que a ansiedade está muito ligada, a pessoa tende a canalizar as emoções para o alimento, então comendo demais, de forma compulsiva, isso é comportamento. Então ela pode, às vezes, ir só no endócrino, um excelente profissional, mas que às vezes vai faltar um pouquinho, né? Não por deficiência dele, mas por não ser a área de atuação principal. Então, acaba que a gente vê um pouco de tudo, né? Ver qual é o exercício físico que faz sentido para esse paciente fazer, o que é compatível com ele. Então, vai passar no médico do esporte que vai fazer uma avaliação do que é mais legal, como que vai intervalar esses treinos, o tipo de treino que vai ser dado, né? Porque às vezes a pessoa também, tudo é muito conectado, aí vai querer demais, pode fazer um overtraining, aí vai se lesionar, e aí vai gerar dor. Sim. Então... E na obesidade, quais são os maiores sabotadores que você vê aí dos pacientes no tratamento da obesidade? Olha, obesidade é
tão complicado, né? A gente vê de tudo. Mas muitas vezes o paciente ele tende, até mesmo do ser humano isso, de uma maneira generalizada, a transferir um pouco as responsabilidades. Não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, né, que o paciente obeso ele depende só dele, né? Assim, né, achar que se acomodar com isso. Tem também, mas é uma condição patológica que a gente muitas vezes ajuda, tem que ajudar. E o grande problema é isso, é quando a pessoa chega nessa zona de conforto desconfortável, Samuca, porque né, hoje em dia está tudo muito acelerado, o trabalho, as demandas, então com isso coloca na cabeça de que não tem tempo para fazer uma atividade física. A autogestão, autogerenciamento do tempo é algo que a gente mexe, trabalha nessas consultas, né? Fazer metas mais simples, mas passando para algo desafiador ao passar do tempo, né? De maneira motivacional para aquela pessoa também não se sentir mal, né? Não se sentir ruim. Porque às vezes não vai numa academia porque tem vergonha. E aí coloca esses vários motivos reais para aquela pessoa que a gente vai valorizar, nunca minimizar, menosprezar. Só que a gente tem que virar esse jogo. E aí, né, conforme cada um do seu construto psíquico, a gente vai ter um tipo de trabalho. Excelente. Show de bola. E já que a gente está falando de estratégia nutricional bastante aqui, vou passar a bola aqui e falar com a Fernanda, chama a Fernanda Gargiulo, nossa nutricionista, que também faz companhia com você nos trabalhos com os pacientes obesos, beleza? Bom demais, Samuca. Obrigadão aí. Manda ver. Obrigado a Show. todos. Valeu. Vamos seguindo. Então tá claro, né, pessoal? Não dá para fazer um trabalho sozinho. Pedir para emagrecer. Não dá só para tratar a dor sem orientar atividade física, continuidade do tratamento. E esses passos têm que ser casados um com o outro para que tenha sucesso. Vamos chamar a Fernanda Gargiulo. Fernanda, nutricionista, para falar um pouquinho para a gente. Não dá para falar de obesidade sem falar de alimentação. E aí, Fernanda? Ei, Samuel, tudo bem? Tudo bem, e você? Como está? Tudo certo, tudo jóia. Mas e aí, nós estamos falando um pouquinho aqui sobre os nossos pacientes. O Hélio já trabalhou sobre motivação, as crenças que ele tem, as dificuldades para que ele mude realmente o seu jeito de ser e vença essas dificuldades que sempre o atrapalharam aí para perda de peso. Mas como que a gente trabalha do ponto de vista nutricional? O que você faz? Qual que é a primeira coisa quando você pega um paciente então, que chega e precisa emagrecer? Primeiro, eu achei muito legal, assim, ficou muito legal essa sequência, né? Que se a gente parar para pensar, assim, sem dúvida, a alimentação e comportamento são duas coisas que não tem como a gente separar, né? Eu sempre falo muito isso. O paciente, ele às vezes tem a sensação que ele vai pegar um papel e que aí todos os hábitos e tudo que ele veio construindo ao longo da vida vai ser jogado pela janela, né? E não é assim. Eu gosto de falar muito essa frase que a gente não joga nenhum hábito pela janela, a gente vai descendo de degrau em degrau. E esse trabalho é uma construção, né? É realmente uma construção de, às vezes, vários atendimentos, de vários encontros, vários altos e baixos. E por aí vai, né? E nesse caso específico, né, que é um paciente com sobrepeso e obesidade, que vem num trabalho de melhora de dor e tudo mais, sem sombra de dúvidas, até eu já tinha deixado anotado aqui sobre a questão do centro gravitacional que o Rômulo falou, né? O sobrepeso e a obesidade, ele muda muito isso. E em algum momento vai dar alguma questão ortopédica, né? Então, sem dúvida, o emagrecimento nesses casos e em todos, né, é primordial. A gente sabe que a obesidade e o sobrepeso é uma doença, que às vezes pode estar em equilíbrio, mas em que em algum momento vai ter algum desequilíbrio em algum sistema, né? Então, o emagrecimento, sem dúvida, é o primeiro passo. E aí, o que a gente tem de principal estratégia, até um quadrinho que eu peguei que vai para o Instagram, se Deus quiser, essa semana. Muito bom. Hoje é quinta-feira, hein?
É, um trabalho que saiu mostrando sobre, tipo, todas as estratégias nutricionais que a gente tem, né? Tipo, low carb, low fat, low... enfim, jejum intermitente. Fizeram uma tabelinha bem legal para mostrar que, no comparativo, o que realmente traz resultado para perda de peso é déficit energético. Então, é um caminho que a gente tem que ir, que a gente tem que trilhar, mas sem ser uma coisa estressante para o organismo. A gente tem que lembrar que o sobrepeso e a obesidade já traz estresse para o organismo, e se a gente faz alguma estratégia nutricional que vai gerar mais estresse ainda, a chance de um reganho de peso é muito maior. Então, um déficit calórico que muitas vezes, num primeiro momento, pode ser simplesmente por uma mudança da qualidade da alimentação, sabe? Um aumento dos alimentos in natura, uma diminuição dos alimentos industrializados, às vezes a retirada de algum alimento que aquele paciente tem algum sintoma de alergia ou de intolerância, que vai gerando já uma resposta na perda de peso. E depois, sim, a gente começa a pensar nessas outras estratégias que a gente pode utilizar, que são interessantes, por exemplo, o jejum intermitente, a low carb, para tirar o platô do organismo, que o corpo já vem se acostumando com o que está acontecendo, mas no fim das contas o déficit energético ajuda muito, né? E uma coisa que contribui muito para isso acontecer é a pessoa conseguir introduzir o exercício físico, né? Sim, sim. E aumenta o gasto energético e vai trazendo bem-estar, né? E aí o Coelho falou, descobrir, você tratou a dor, melhorou, fez o cara se movimentar, tomar gosto por se movimentar de novo, isso é importante. Perdeu peso, e aí ele começa a ter novas motivações, novas aspirações do ponto de vista pessoal. Reconhecer o que ele gosta, o que dá prazer, qual atividade física. Eu falo, a pessoa que fala pra mim no consultório, eu não gosto de nada, é porque ela não testou tudo. Eu falo isso também. Não tem como uma pessoa... coisa você vai gostar. Cara, ou vai gostar de correr, de caminhar, de nadar, de dançar é atividade física, academia, pilates. Não tem como. Então tem que testar, descobrir o que tem aptidão e fazer. Agora eu queria te fazer uma outra pergunta sobre alimentação ainda, que é uma coisa que eu aprendi com você, inclusive, sendo multidisciplinar no nosso dia a dia, que são sobre os alimentos que são mais inflamatórios. Porque esse paciente que entra numa crise aguda de dor, ele com certeza ele é obeso, então ele tem uma alimentação que não só é hipercalórica e hiperenergética, mas também é pró-inflamatória. E esse é um ponto que eu aprendi, eu acho super legal, às vezes eu comento com os pacientes e sempre falo para procurar no nutricionista, recomendo isso também. Mas fala um pouquinho sobre isso pra gente, como que isso impacta na dor do paciente. Então, o próprio tecido adiposo, ele é um tecido mais inflamado, ele tem ali mais do nosso sistema imunológico causando inflamação. Isso, às vezes, é até uma coisa que meio que retroalimenta a obesidade, porque a inflamação dificulta a perda de peso e por aí vai. Então, o paciente que está com sobrepeso e obesidade, ele já é inflamado de uma maneira sistêmica. E a dor é uma sinalização de inflamação, né? Então, a gente utilizar de alimentos que são mais anti-inflamatórios na alimentação vai ser, assim, primordial e vai ser essencial para tirar da dor. Então, às vezes, o paciente ele não necessariamente precisa priorizar primeiro a perda de peso, mas priorizar desinflamar o organismo, né? Então, vir nesse trabalho de bloquear a dor, né, com tudo que a Amélie veio falando, de fazer o trabalho de fortalecimento, de fazer o trabalho psicológico e psiquiátrico para poder ir melhorando o comportamento, mas sem focar necessariamente na perda de peso, mas sim melhora dessa questão inflamatória, da questão do perfil alimentar, né? E aí, nesse sentido, o que a gente tem disponível são vários alimentos que são anti-inflamatórios. A gente tem uma tabela muito legal que mostra pra gente o perfil, ele tem um fator inflamatório dos alimentos. Então, quanto mais negativo é o fator inflamatório daquele alimento, mais anti-inflamatório ele é, e quanto mais positivo, mais inflamatório ele é. Então, se a gente consegue colocar num contexto de alimentação esses alimentos mais anti-inflamatórios, a gente já está gerando essa resposta de melhora de dor.
E aí a gente vai. Dentro dessa tabela é muito legal, porque tem um alimento que assim, o brasileiro usa muito, que às vezes é desvalorizado, que é o alho. Então, o alho, ele tem um perfil anti-inflamatório nessa tabela, assim, gigantesco. Só que ele tem que ser cru. E aí, às vezes, né, a gente tem essa tendência de não usar ele cru. Então, algumas coisas de, por exemplo, colocar o alho no suco, é uma coisa que dá para fazer. A gente tira o bulbozinho que tem ali no meio do alho, ele não dá gosto. Então, às vezes, um suco verde com alho, uma pessoa que está num processo inflamatório muito, muito forte. O gengibre é extremamente anti-inflamatório. O açafrão da terra, que a gente pode fazer ele na alimentação, a gente já até falou sobre isso num vídeo. Sim, sim. A gente pode colocar ele na alimentação, mas a gente pode fazer ele suplementado também, dependendo do nível de dor que a pessoa tá. Uma alimentação mais rica em ômega 3, que também é um anti-inflamatório sistêmico, então com peixe, atum, sardinha, chia, linhaça e até a própria suplementação. Então, assim, colocar esses alimentos é interessante, extremamente importante, mas também começar a olhar para os alimentos que são muito inflamatórios e que às vezes está dentro da dieta da pessoa, tipo, todo dia. Principalmente os alimentos que são extremamente industrializados, né? Excelente, muito bom. E aí, Fernanda, tem um segundo ponto, que esse paciente vem, faz esse processo de emagrecimento, tratou a dor, perdeu bastante peso, está ativo, e aí agora ele vai começar a fazer uma atividade física um pouco mais exigente. E aí tem duas questões. Um caso até que eu atendi hoje, por exemplo. Uma paciente que teve comigo uns 2 anos atrás, uma dor no joelho, e aí foi uma proposta de um trabalho de fortalecimento, atividade física e emagrecimento. Ela perdeu 37 quilos. Não teve mais dor no joelho, ela machucou o joelho, ela teve no consultório hoje por isso. Mas enfim, a questão é que agora ela está no processo de ganhar massa muscular, ganhar força. E uma pessoa que vai começar a ter uma atividade que exige mais, como é o caso desse nosso paciente que quer correr, como que a gente trabalha agora essa mudança para que ele tenha um corpo nutricionalmente mais pronto, mais apto para uma atividade física que demande mais dele? O primeiro ponto é, durante esse processo de emagrecimento, a gente tomar muito cuidado, foi dentro daquilo até que eu falei inicialmente, com as dietas que são muito restritivas. Porque nesse processo, quando a gente faz uma restrição muito exagerada, o que a gente está fazendo? É um consumo do que a gente tem de reserva, né? Então, não vai só a gordura, acaba indo a massa muscular também. Então, quando a gente molda nesse processo do emagrecimento uma perda de peso, que tem uma alimentação com uma boa distribuição de proteína ao longo do dia, com uma boa quantidade, né, de proteína, ficando atento nessas questões de se tem necessidade suplementar ou se a pessoa consegue pela alimentação, ela já vai vindo com uma perda de peso sem necessariamente perder tanta massa muscular. Isso é um ponto-chave, até porque ele está num tratamento que ele precisa do fortalecimento, né? Sim. E aí, se faz uma perda de peso exagerada, a chance de começar a não evoluir, até mesmo no tratamento da fisioterapia, é grande. Sim. E aí, depois disso, quando começa, é muito legal, porque a gente vai vendo a pessoa criar vida, né? Eu acho que é isso, assim, ela vai motivando e tal. E depois, quando entra no processo de hipertrofia, é onde tem que ficar mais atento, principalmente treinamento de força, que não pode ser deixado de lado. Sempre falo isso, tem muita gente que quer hipertrofia, mas esquece que primeiro tem que fazer lesão no músculo, tem que treinar. Sim. E com uma distribuição da alimentação que gere a resposta para crescimento. E aí a gente já nem entra mais em déficit, em diminuição de caloria, né? Déficit calórico na alimentação. Às vezes a gente tem que colocar um pouquinho mais para que o corpo consiga construir musculatura. Excelente. E o legal nesse processo também é ir criando as estratégias para as corridas, para as provas, que eu acho assim, é muito legal, porque a pessoa vai começando a perceber como que a nutrição contribui muito no processo do exercício, né? E como é que é para gerar essa adesão? Qual que é uma dica até para quem está no meio desse processo aí, em algum ponto já da atividade física?
Acho que o primeiro ponto vem daquilo que eu falei, é esquecer que vai ser linha reta, vai ter altos e baixos e a gente não pode deixar, a gente não pode se deixar perder. Eu falo que é um ciclo assim de mudança, sabe? Sair um pouquinho daquele ciclo, volta para ele, porque quanto menos você sair e ficar muito tempo fora, mais resultado você vai tendo. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, não pensar que é linha reta. E ir buscando motivações, né? E ir construindo motivações, porque é isso tudo que vai se apegar ao que é bom, ao que deu certo. Porque às vezes a pessoa, sei lá, perdeu poucos quilos na balança, mas ganhou qualidade de vida, tirou a dor, um monte de coisa que ela ganhou, mas ela fica presa no peso da balança que não desceu. Então, isso é apegando as coisas que estão dando certo também, é extremamente interessante, e é aquilo que está fazendo bem, né? O Elin falou uma coisa que eu vejo isso muito, assim, a gente se adapta muito fácil ao que está dando errado. Foi o Elin ou foi a Amelie? Não sei. A gente se adapta a sentir dor, a gente se adapta a ter refluxo, a gente se adapta ao intestino preso, né? A gente se adapta a estar sempre cansado. Na hora que você vai vendo que isso está mudando, não tem como não se motivar e não querer continuar no processo, né? Com certeza. E aí você falou um ponto importante que é a atividade física, ganho de massa muscular, treino de força e corrida. E aí, para continuar, eu vou chamar o Johnny para a gente Ótimo. fechar essa nossa conversa. Tá bom? Muito obrigado. Tchau. Obrigada a você, Samuel. Foi show. Tchau, tchau. Então vamos lá, vocês estão vendo que é um processo contínuo e que nunca tem processo de tratamento em saúde, de cuidados com a dor, ele não termina quando a dor zera. Pelo contrário, você tem que iniciar um processo de trabalho preventivo, de cuidados contínuos. E aí é onde entra muito a atividade física. Ela já fez parte do tratamento, mas agora ela talvez seja uma das partes mais fundamentais para a promoção de saúde e para a continuidade da vida plena, sem as crises. E vamos lá. Então, chamar aqui o Johnny para falar um pouquinho para a gente sobre isso. Johnny já está por aí, está chegando, deve estar correndo, né? Fala, Johnny. Fala, Samuca. Beleza? Bom demais você. Tranquilo. Já treinou hoje, né? Já, lógico, já fiz meus agachamentos. Muito bom. Mas então, a gente está falando aqui um pouquinho sobre esse nosso caso, esse paciente que passa por esse processo de melhora de dor, sai da crise, não tem mais aquelas dores igual ele tinha. Fez um processo de emagrecimento e aí ele chega para você. Preciso treinar, a minha nutricionista falou que eu tenho que ganhar massa muscular, preciso fazer um treino de força, mas eu quero correr porque eu quero continuar perdendo peso. E aí, como é que você formata isso para trabalhar esse paciente? Que agora é um aluno. Então, agora o aluno chegou para mim, aluno, né? Então, eu acho que tem que ser um trabalho conjunto, né? Das duas. Eu sempre falo com os alunos e tentar conciliar o treino de força com a corrida. Porque nesse caso, né, um paciente obeso, ou que já perdeu peso, mas que era obeso, ele já teve uma sobrecarga articular grande, né, ao longo da vida. Então, por mais que ele esteja agora com baixo peso, né, já esteja no peso normal, digamos assim, se ele começar a evoluir na corrida, começar a aumentar volume, vai chegar num momento que vai ter alguma lesão. Então, o trabalho de força nesse momento é primordial, para justamente fazer um trabalho de prevenção, né? Para a gente evitar chegar num momento de dor, num momento de uma lesão lá na frente. Porque, Samuca, muitos pacientes, muitos alunos, né, a galera que chega pra gente, que às vezes já está num momento desse que já era obeso, já tinha um sobrepeso e já está num peso normal, o cara já está conseguindo correr melhor, aí acaba que já passou um pouquinho daquele ponto que o Elin falou, do cara se motivar e tal. Então ele já passou disso, aí a motivação dele já está lá em cima. Então o cara já quer correr todo dia, né? A gente sabe vários casos, você sabe muito bem também, tanto quanto eu, que o cara perdeu peso, então o cara começa a correr 5 vezes por semana e no final de semana corre 15, 20 quilômetros todo final de semana. Essa semana mesmo eu vi um caso desse, então consequentemente o cara vai lesionar. Então nesse ponto a gente tem que fazer esse trabalho de prevenção, de fortalecimento, para ele ter uma sobrevida, no caso, né, específico da corrida, muito maior do que se ele não fizer. Sim. E o treino de força? Explica um pouquinho o que é o treino de força, como que ele pode ser feito, igual hoje que a galera está em casa.
dá para fazer em casa, mas quais são as estratégias e quais são os cuidados em um paciente que teve um histórico de dor lombar, para você também não fazer um exercício a ponto de prejudicá-lo? Não, claro, eu acho que esse trabalho, né, interdisciplinar que a gente está falando aqui é muito importante. No caso, às vezes, né, o paciente já chegou para a gente, às vezes, com uma reunião. Perdão, me ligaram aqui. A gente já recebeu uma recomendação de um fisioterapeuta, então a gente faz um trabalho específico em cima disso. Principalmente de proteção articular, um trabalho de fortalecimento específico para corrida. A gente faz um trabalho de fortalecimento das musculaturas estabilizadoras para evitar a sobrecarga no joelho. Então a estratégia é muito em cima disso, né? Sim. E para treino de força? Em casa, academia, pilates, todas são boas estratégias? Todas são boas, né? Sendo a orientação, a gente está trabalhando. Bem orientado. Né? Bem orientado, a gente está fazendo os treinos online agora na quarentena. Então, a gente, né, o negócio é não inventar, principalmente em casa, não ficar inventando moda de querer fazer exercício diferente, mas fazer exercícios que realmente o aluno, o paciente vai ter um ganho, vai ter uma qualidade naquele treino e evitar de lesionar, porque principalmente no nosso carro online, às vezes o paciente está fazendo em casa, o aluno está fazendo em casa, às vezes você não está tão próximo ali, mas de fazer o exercício bem feito, e a gente orientar de forma clara para que ele não faça, né, passe do ponto e faça errado e possa prejudicar. Mas para fazer em casa, a gente está tendo vários, né, resultados de pessoas que começaram a fazer agora na quarentena, e às vezes aluno, né, tem um aluno, né, que estava fazendo, sentia dor e está fazendo um treino comigo, e ela falou, João, parei de sentir dor, então é um trabalho bem orientado, um trabalho a gente está bem perto, né, tá sempre de olho na execução do movimento, isso é o principal, para evitar de sobrecarregar e de lesionar, né, de ter dor. Sim. Então a ideia é proteger e não prejudicar. E aí cai um pouquinho no que a Fernanda citou ali, que é o paciente observar quais são os ganhos que ele tem pela atividade física. Mais até do que, às vezes, o gosto ou o prazer de fazer, mas o prazer pelo resultado. Exatamente. Isso é importante. Exatamente. Então, essa paciente aí que tinha dor e não tem mais, porque está fazendo exercício em casa, ela atinge um resultado que ela vai querer manter. Exatamente, e principalmente né, a Fernanda falou muito bem, principalmente na perda de peso, né, Samu? Porque muitas pessoas procuram a gente, né, o profissional de educação física, querendo perder peso. E eu falo, não, pô, vamos fazer uma atividade regular, uma atividade sistematizada, orientada, que para você fazer de forma sustentada e a perda de peso virar uma consequência, não você ficar focado exatamente, igual a Fernanda falou, o cara quer pesar ali para ver o peso na balança, ali, o peso absoluto, e às vezes nem sempre, às vezes o peso nem abaixa, nem diminui. Porque às vezes o cara ganha uma massa muscular, então eu falo, então vamos focar nas outras coisas, os outros tantos benefícios, né, do exercício físico, e não ficar só no peso, que o peso acaba que vira consequência. Às vezes a pessoa começa com a gente querendo correr para emagrecer, e depois, pô, aí já quer participar de uma prova de 10 km, daí a pouco o cara já quer fazer uma meia maratona, e o peso virou consequência, e ele consegue manter, consegue sustentar aquela perda de peso, e as motivações são outras. E não vai dar certo, né? E aí até um ponto legal, porque eu recebo muito paciente, muita gente, mas eu posso correr, eu tenho uma hernia de disco, eu posso correr, eu tenho dor no joelho, eu tenho condromalácia paternar, coisa que eu uso todo dia. E pode, bem orientado, exatamente, com os cuidados, com o profissional periodizando, fortalecendo junto, tendo todos esses cuidados que a gente citou aqui, e até mesmo a atenção à dor ou algo que fuja do normal, do padrão ali, e ter essa referência no médico, no fisioterapeuta, e sempre um contato próximo com o profissional que conduz aí os treinos. É a receita, não do sucesso, mas é uma receita para distanciar ao máximo possível uma lesão e o afastamento. Uma pessoa que, não adianta nada, o cara fez todo esse processo, perdeu peso, começou a fazer atividade física, o cara faz uma fratura por estresse, porque está correndo demais, fica aí 6 meses sem correr. Aí ele se frustra, fica mais deprimido de novo, fica chateado porque não correu, aí ele às vezes desconta a comida e ganha peso, então aí ele volta... Bode, né? Exatamente. Então esse cuidado tem que ser... As pessoas às vezes querem perder peso, às vezes, né, o ganho de peso, sei lá, a pessoa ganhou 20 quilos, está 20 quilos acima do peso, e ganhou isso ao longo de 2, 3 anos. Então às vezes chega para mim, no meu caso, por exemplo, né, eu falo, pô, você ganhou isso em quanto tempo? Em 2, 3 anos. Agora você quer perder em 2 meses? Pô, não, vamos um processo gradativo. Isso aí tem que ser mudança de hábito de vida. Eu falo que é mudança de hábito de vida.
Nada Sim. que você faça em excesso, que você faça demais, você não vai conseguir sustentar por muito tempo, né? Aquele Sim. cara começa a correr demais, fazer aquelas dietas muito exageradas, o cara não vai conseguir. Então, eu falo, pô, você já foi nutricionista? Consulta a nutricionista, ela vai te orientar melhor, igual a Fernanda falou. Às vezes mudar algum alimento ou outro já vai fazer ela perder peso. E você fazer isso para ser realmente uma mudança de hábito de vida. Pra você levar para a vida Sim. toda, para você conseguir sustentar e acabar fazer a coisa com mais prazer e sem ficar nessa cobrança exagerada de É isso de aí. querer perder Cara, peso. né? É isso aí. Então, cuidado sempre. Profissional, orientação profissional para treinar, isso faz diferença. Isso é Com importante, é o que dá certeza. mais segurança e mais resultado. Então, é isso aí. Show de bola, Johnny. Valeu, Samuca. Obrigadão. Para fechar nossa live, eu vou só citar o nosso ídolo aqui, o Bernardinho, né? Que acho que fecha muito disso tudo, né? Que ele fala que, não lembro exatamente as palavras, mas ele fala que a vontade de se preparar tem que Tem que ser ser maior maior que do a que a vontade vontade de vencer. de vencer. E é isso que a gente falou aqui, ou seja, durante todo o processo é fundamental que haja vontade, disciplina e dedicação. Senão a gente não alcança nada que a gente procura. Exatamente. Valeu, galera. Valeu, Johnny. Obrigadão. Valeu, Samuca. Um abraço. Valeu a todos. Semana que vem estaremos aqui novamente. Até breve. Até.